O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 625, aparição aos discípulos de Emaús. Valtorta descreve a visão do dia 5 de abril de 1945. Por um caminho montanhoso, dois homens de meia idade estão caminhando apressadamente, deixando para trás Jerusalém, cujas alturas vão desaparecendo cada vez mais por detrás de outras colinas que se apresentam numa ondulação ininterrupta de cumes e vales. Eles estão falando um com o outro. O mais velho diz ao outro que deve ter, quando muito, uns 35 anos. Podes crer que foi melhor assim, eu tenho família e tu também. Com o templo não se brinca, ele quer acabar com tudo. Terá razão? Ou não terá razão? Eu não sei. Eu só sei que ficou claro lá o pensamento de acabar com tudo isso para sempre. Esse delito, Simão, dá-lhe o nome justo, porque pelo menos de um delito se trata. Em nós o amor fermenta contra o sinédrio, mas talvez, quem sabe, o amor faz... o amor faz tudo ficar mais claro. Ele não conduz ao erro. Ah, até os do sinédrio, até os sacerdotes e os chefes amam. Eles amam Javé, aquele a quem todo Israel tem amado desde o pacto que foi firmado entre Deus e os patriarcas. Portanto, para eles também o amor é luz e não leva ao erro. O amor deles não é para o Senhor, sim. Israel há séculos vive naquela fé, mas dize-me uma coisa, pode dizer-me que ainda é uma fé aquela que nos ensinam os chefes do templo, os fariseus, os escribas e os sacerdotes? Tu estás vendo? Com o ouro consagrado ao Senhor já se sabia, ou pelo menos se suspeitava que iria acontecer o que aconteceu. Com o ouro consagrado ao Senhor foi que eles pegaram ao traidor e agora pegam os guardas. Ao primeiro para que traísse o Cristo, ao segundo para que mintam. Eu não sei como o poder eterno se tenha limitado a derrubar os muros e a rasgar o véu. Eu te digo, eu teria querido que sob os escombros ficassem sepultados os novos filisteus, todos eles. Cleofas, tu teria sido muito vingativo. Vingativo eu? Por quê? Vamos admitir que ele fosse apenas um profeta. Será lícito matar inocente, pois ele era um inocente. Tu o terás visto algum dia cometendo um dos delitos de que ele foi acusado para poderem matá-lo? Não, nenhum. Mas um erro ele cometeu. Qual, Simão? Foi de não exercer o seu poder lá do alto da sua cruz para confirmar a nossa fé e para punir os sacrílegos incrédulos. Ele devia ter aceitado o desafio e descido daquela cruz. Ele fez mais do que tudo isso. Ele ressuscitou. Então será verdade? Ressuscitou como? Somente em seu espírito? Ou como o espírito e a carne? Mas o espírito é eterno, não tem necessidade de ressuscitar, exclama Cleofas. Disso eu também sei. Eu queria saber se ele ressuscitou a sua única natureza divina, superior a todas as insídias do homem, porque agora o seu espírito foi tentado pelo terror feito pelo homem. Tu soubeste, não? Marcos diz que no Getsemane, onde ele ia rezar, junto a uma rocha, tudo lá é sangue. E João, que falou com Marcos, lhe disse: não permitas que pisoteiem aquele lugar, porque lá está o sangue suado pelo homem-deus. Se ele suou sangue antes de sua tortura, deve ter ficado com o horror dela. Pobre de nosso mestre. E se calam aflitos. Jesus os alcança e pergunta: de quem estavas falando? Escutei no silêncio as vossas palavras a intervalos. Quem morreu? É Jesus escondido, velado sob uma aparência modesta e um pobre viajante apressado. Os dois não o reconhecem. És de outro lugar, homem? Não paraste em Jerusalém? A tua veste empoeirada e as tuas sandálias desgastadas parecem ser de um peregrino incansável. Eu sou, venho de muito longe. Então deve estar cansado. E vais para onde? Muito, muito longe. Ainda mais do que eu caminhei até agora.
Tens negócio a fazer? Tem negócio a fazer? Comércio? Eu preciso adquirir um número sem limites de rebanhos para o maior dos. Eu devo andar pelo mundo inteiro para acolher ovelhas e corteiros e procurá-los até entre os rebanhos selvagens, pois também eles, quando ficarem domesticados, poderão ser até melhores do que os que já não são mais selvagens. É um trabalho difícil. E tu, vieste por um caminho sem parar em Jerusalém? Por que o perguntais? Porque só tu é que parece não estar sabendo de nada do que aconteceu em Jerusalém esses dias. O que foi que aconteceu por lá? Tu estás vindo de longe e talvez não saibas, mas o teu sotaque é galileu. Por isso, mesmo que seja servo de algum rei estrangeiro, ou filho de galileus expulso de sua terra, deverá saber, se tu és circuncidado, que há 3 anos surgiu em nossa pátria um grande profeta, Jesus de Nazaré, poderoso em suas obras e palavras, diante de Deus e dos homens, e que andou pregando por toda a região. Esta região, ele se dizia o Messias, suas palavras e suas obras eram realmente do Filho de Deus, ele como se dizia ser. Agora, sabes o porquê? Mas és circuncidado? Eu sou primogênito e consagrado ao Senhor. Então tu conheces a nossa religião? Não deixo de conhecer nenhuma sílaba dela. Conheço os preceitos e os usos, o alacha, o midrasha, o ágada. São por mim conhecidos, como conheço os elementos, a água, o fogo, a luz, que são os primeiros para os quais a nossa inteligência se inclina, e o instinto às necessidades que sente o homem que acabou de sair dos. Pois bem, então tu sabes que Israel tinha por prometido o Messias, que seria um rei poderoso, que teria reunido Israel, mas não era assim que ele pensava. Como era, então? Ele não se preocupava com os poderes da terra. Ele não se dizia um rei de um reino eterno espiritual. Ele não reuniu, mas, ao contrário, dividiu Israel, pois agora Israel está dividido entre os que creem nele e os que o chamam de malfeitor. Na verdade, para ser rei, ele não estava apto, porque só falava em mansidão e perdão. E quem é que pode subjugar e vencer só com essas armas? E então, agora os chefes dos sacerdotes e os anciãos de Israel o prenderam e o julgaram réu de morte, acusando-o, é verdade, de culpas que não eram verdadeiras. A culpa dele era ser bom demais e severo demais. Como podia ser isto? Como é que ele podia ser uma coisa e a outra? Podia, porque era severo demais ao dizer a verdade aos chefes de Israel, e bom demais para não fazer sobre eles o milagre de matá-los, fulminando seus inimigos. Seria ele severo como era João Batista? Isto eu não saberia dizer. Ele censurava duramente, especialmente nos últimos tempos, aos escribas e fariseus e ameaçava-os do templo como marcados pela ira de Deus, mas depois, se alguém era pecador e se arrependia, ele via naquele coração um verdadeiro arrependimento, pois o Nazareno lia nos corações melhor do que um escriba lendo no texto. Nesses casos, ele era mais bondoso do que uma mãe. E Roma consentiu que se matasse um inocente? Quem o condenou foi Pilatos, mas ele não queria fazer aquilo e dizia que se tratava de um justo. Contudo, ele ficou com medo de que o acusassem a César, pois disso o haviam ameaçado. Em resumo, ele foi condenado à cruz e nela morreu. E isso, juntamente com o medo dos sinedritas, nos deixou muito abatidos, porque eu sou Clofe, filho de Clofe, e este é Simão, ambos de Emaús e parentes, porque eu sou esposo da sua primeira filha, e éramos discípulos do profeta. E agora não sois mais? Nós esperávamos que seria ele que libertaria Israel e também que com um prodígio confirmasse suas palavras, mas pelo contrário. Que palavras foram as que ele havia dito? Nós já a dissemos a ti, eu vim ao reino de Davi, eu sou o rei pacífico, e assim por diante, e dizia, venham ao reino. Mas depois não nos deu o reino. E dizia ainda, no terceiro dia ressuscitarei. Hoje já é o terceiro dia, e até já se completou, pois a hora nona já passou, e ele ainda não ressuscitou. Algumas mulheres, alguns guardas dizem que sim, que ele já ressuscitou, mas nós ainda não o vimos. Agora, os guardas estão dizendo que eles assim falaram, a fim de justificarem o furto do cadáver. Agora os guardas estão dizendo que eles assim falaram, a fim de justificarem o furto do cadáver, feito pelos discípulos do Nazareno. Mas os discípulos, nós todos o abandonamos.
por medo enquanto ele estava vivo, e certamente não o roubamos agora que está morto. E as mulheres, quem é que vai acreditar nelas? Nós estávamos conversando sobre isso e queríamos saber se ele quis dizer ressurgir só com o espírito tornado divino ou se foi também com a carne. As mulheres dizem que os anjos, pois elas dizem terem visto também anjos depois do terremoto. E pode ser porque já na tarde de sexta-feira apareceram justos fora do sepulcro. Dizem que os anjos falaram que ele é como alguém que nunca morreu. E as mulheres tiveram a impressão de que foi assim mesmo que o estavam vendo. Mas dois dos chefes foram ao sepulcro e o acharam vazio, como as mulheres haviam dito, mas não viram nem lá, nem em nenhum outro lugar. Isso é uma grande desolação, porque não sabemos mais o que pensar. Oh, como sois estultos! E quanta dificuldade tendes para compreender, e lentos em acreditar nas palavras dos profetas. Não foi isso a ser predito por eles? O erro de Israel é esse, o de ter interpretado mal a realidade. Por isso não acreditaram. Por isso ele foi temido. Por isso é que agora vós duvidais. No alto, embaixo, no templo e nos vilarejos, por toda parte, se pensava em um rei conforme a natureza. A reconstrução do reino de Israel no pensamento de Deus não estava limitada nem ao tempo, nem ao espaço, nem aos meios, como aconteceu com no tempo, toda a realeza, até a mais poderosa, não é eterna. Lembrai-vos dos poderosos faraós que oprimiram os hebreus nos tempos de Moisés. Quantas dinastias se acabaram e delas restam as múmias sem alma no fundo dos hipogeus secretos. E resta uma lembrança. Se é que resta ainda do seu poder de uma hora e até de menos, se compararmos aos seus séculos com o tempo eterno. Este reino é eterno. No espaço, falava-se em reino de Israel, porque de Israel veio a estirpe da raça humana. Porque em Israel, eu diria assim, está a semente de Deus. E por isso falar em Israel significa dizer o reino dos que foram criados por Deus. Mas a realeza do rei Messias não é limitada ao pequeno espaço da Palestina, mas se estende do Oriente ao Ocidente, por toda parte onde houver um ser que na carne tenha um espírito. Isto é, em todos os lugares onde houver um homem, como teria podido um só concentrar em si todos os povos, inimigos entre si e fazer deles todos um único rei, sem deixar escorrer rios de sangue e submeter todos os homens armados com opressões cruéis? E nesse caso, como poderia ser o rei pacífico do qual falam os profetas? No meio. O meio humano, eu disse, é a opressão, e o meio sobre-humano é o amor. O primeiro é sempre ilimitado, porque os povos se revoltam contra quem é opressor. O segundo é limitado, porque o amor ou é amado, ou, se não é amado, é escarnecido. Mas, tendo ele uma coisa espiritual, não pode ser diretamente agredido. E Deus, o infinito, quer meios que sejam como ele é. Quer aquilo que não é finito, porque ele é eterno, espírito. O que é próprio do espírito, o que leva ao espírito. Este é que tem sido o erro, ter concebido na mente uma ideia messiânica errada nos meios e na forma. Qual é a realeza mais alta? A de Deus, não é verdade? Portanto, este admirável, este Emanuel, este forte, este Pai do século futuro, este príncipe da paz, este Deus que é como aquele do qual ele vem, pois assim é chamado e assim é o Messias. Não terá uma realeza semelhante à daquele que o gerou? Sim, que terá uma realeza toda espiritual e eterna, limpa de rapinas e de sangue, desconhecedora do que são as traições e abusos. A sua realeza, o que a bondade eterna concede aos pobres homens, a fim de prestar honra e alegria ao seu verbo. Mas não está dito de Davi que este rei poderoso teve colocadas aos seus pés todas as coisas, que lhe foram colocadas para servirem de escabelo? Não foi descrito por Isaías toda a paixão e pode-se dizer enumeradas por Davi também as torturas? E não foi dito que ele seria o Salvador e Redentor, que com o seu holocausto salvaria o homem pecador? E não foi especificado
E Jonas é o sinal que por 3 dias teria sido engolido pelo ventre insaciável da terra, e depois seria expulso como profeta o foi da baleia? E não foi dito sobre ele o meu templo, ou seja, o meu corpo, no terceiro dia, depois de ter sido destruído, será por mim, ou seja, por Deus reconstruído? E o que vós pensais? Que por magia ele levantaria de novo as paredes do templo? Não, não as paredes, mas a si mesmo. E somente Deus podia fazer ressurgir a si mesmo. Ele reergueu o templo verdadeiro, o seu corpo de cordeiro imolado, assim como Moisés recebeu a ordem e a profecia para preparar a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, dos homens que são filhos de Deus e escravos de Satanás. Como foi que ele ressuscitou? É o que estáis perguntando. Eu vos respondo. Ele ressuscitou com sua verdadeira carne e com seu divino espírito. Assim como em toda a carne mortal a alma habita como rainha do coração. Assim ele ressuscitou depois de ter sofrido tanto, a fim de expiar tudo e reparar a primeira ofensa e as infinitas outras ofensas que cada dia são praticadas pela humanidade. Ele ressuscitou como estava predito sob o véu das profecias. Ele veio em seu tempo, e eu vos faço lembrar de Daniel. E em seu tempo ele foi imolado. E ouvi e lembrai-vos no tempo predito. Depois de sua morte, a cidade descida será destruída. Daniel, cidade destruída. Eu vos aconselho, deveis ler com a alma e não com a mente soberba os livros dos profetas, desde o princípio do livro até as palavras do verbo imortal. Deveis recordar o precursor que o indicava como cordeiro. Trazei à memória qual era o destino do simbólico cordeiro de Moisés. Por aquele sangue foram salvos os primogênitos de Israel. Por este sangue serão salvos os primogênitos de Deus, ou seja, aqueles que com a boa vontade se tornaram sacros ao Senhor. Lembrai-vos e compreendei os salmos messiânicos de Davi e o profeta messiânico Isaías. Recordai o profeta Daniel. Trazei à memória, mas elevando-se a da lama ao azul celeste, cada palavra sobre a realeza do Santo de Deus. E compreendei que nenhum outro sinal mais justo não podia ser-vos dado, e mais forte do que essa vitória sobre a morte, esta ressurreição realizada por ele mesmo. Lembrai-vos que não teria sido conforme a sua misericórdia e a sua missão ter punido do alto da cruz aqueles que o haviam colocado sobre ela. Ele era ainda o Salvador, mesmo se era crucificado, escarnecido e pregado num patíbulo. Estavam crucificados os membros, mais livres o espírito e a vontade. E assim quis ainda esperar para dar tempo aos pecadores de acreditar e de invocar, não com um grito de blasfêmia, mas com um gemido de contrição, o seu sangue sobre eles. Agora ele ressuscitou, tudo está consumado. Glorioso ele era antes de sua encarnação, 3 vezes glorioso está agora. E depois de ter estado aniquilado por tantos anos em uma carne, imolou a si mesmo, levando a obediência à perfeição de saber morrer numa cruz para cumprir a vontade de Deus, gloriosíssimo numa carne glorificada. Agora ele sobe ao céu e entra na glória eterna, iniciando o reino. Agora ele sobe ao céu e entra na glória eterna, iniciando o reino. E Israel não compreendeu. O Antigo Testamento. A esse reino, ele mais do que nunca, com urgência, com o amor e a autoridade plena de que está revestido, ele convoca as tribos do mundo todo. Todos, como viram e previram os justos de Israel e os profetas, todos os povos virão o Salvador. E não estarão aí somente os judeus ou os romanos, os citas ou os africanos, os íberos e os celtas, os egípcios ou os frígios. Os do além Eufrates se unirão às fontes do rio perene.
Os hiperbóreos, ao lado dos numitas, virão ao seu reino, e desaparecerão as línguas. Os costumes, a cor da pele e dos cabelos não terão importância em seu reino, mas haverá um só povo, brilhante e puro, haverá uma só linguagem, o amor. Será o reino de Deus, o reino dos céus, um monarca eterno, o imolado que ressuscitou. Os súditos eternos serão os que creem em sua fé. Desejai crer para serdes dele. Ali está Emaús, amigo. Eu vou prosseguir, não é permitida uma parada para o viajante que tem ainda muito caminho a percorrer. Senhor, tu és mais instruído do que um rabi. Se ele não tivesse morrido, diríamos que foi ele quem nos falou. Ainda gostaríamos de ouvir de ti outras e extensas verdades, porque agora nós, ovelhas sem pastor, perturbadas pela tempestade produzida pelo ódio de Israel, não sabemos mais compreender as palavras do livro. Queres que vamos contigo? Olha, continuarias a nos instruir, cumprindo a obra do mestre que nos foi tirada. Vós o tiveste convosco durante todo esse tempo e ele não pôde ainda fazer-vos perfeitos? Será isso uma sinagoga? Sim, eu sou Cleofas, filho de Cleofas, o sinagogo que morreu feliz por ter conhecido o Messias. E mesmo assim ainda não conseguiste crer claramente? Mas isso não é culpa vossa. Depois do sangue ainda vem o fogo. E só então vós crereis, porque tereis compreendido a Deus. Ó Senhor, a tarde já vem chegando, o sol já vai sumindo, tu estás cansado e com sede. Entra, fica conosco. Aqui nos falarás de Deus e dividiremos o nosso pão e nosso sal. Jesus entra e é servido com a costumeira hospitalidade judaica, recebendo bebidas e água para os pés cansados. Depois ele se põe à mesa e os dois lhe pedem que abençoe por eles o alimento. Jesus se levanta, tendo nas palmas das mãos o pão e, levantando os olhos para o céu avermelhado da tarde, dá graças pelo alimento e se assenta. Parte o pão e dá dele aos seus dois companheiros. E ao fazer isso, ele se revela por aquilo que ele é, o ressuscitado. Não é um brilhante ressuscitado como apareceu aos outros por ele mais queridos, mas é um Jesus cheio de majestade, com as chagas bem nítidas nas mãos e suas longas mãos, que são como rosas vermelhas sobre o marfim da pele. É um Jesus bem vivo em sua carne. Mas ele é também Deus, na imponência de seus olhares e em todo o seu aspecto. Os dois o reconhecem e caem de joelhos, mas quando criam coragem para levantar os olhos, de Jesus só ficou o pão partido. Eles o apanham e o beijam. Cada um deles pega o seu próprio pedaço e o coloca como se fosse uma relíquia envolvida em linho sobre o peito. E eles choram, dizendo: era ele, e nós não o conhecemos. Também não sentias arder-te o coração no peito quando ele estava nos falando e explicava as escrituras? Sim, agora me parece estar vendo-o de novo. E na luz que vem do céu, é a luz de Deus, e eu vejo que ele é o Salvador. Vamos, eu não sinto mais cansaço nem fome. Vamos contar aos amigos de Jesus aos de Jerusalém. Vamos. Oh, se meu velho pai tivesse podido gozar desta hora. Mas não digas isso, ele gozou dela mais do que nós, sem o véu usado por piedade para com a nossa fraqueza carnal. Ele, o justo Cleofas, viu com seu espírito, filho de Deus, tornar a entrar no céu. Vamos, vamos. Quando chegarmos já será noite alta, mas se ele quiser, nos dará alguma maneira de passar. Se ele abriu as portas da morte, bem que poderá abrir as portas dos muros. Vamos! E diante de um pôr-do-sol todo purpúreo, eles vão apressados para Jerusalém, e assim termina a visão verídica.